Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal da Escola Júlia Lenquer Fontinelli, JAF Connect. Professora Letícia Lobos, como vocês já sabem, de língua portuguesa, das turmas do segundo ano, manhã e tarde. O nosso vídeo de hoje vai abordar um novo assunto, tá certo? Na gramática aqui nós iremos ver um pouquinho sobre artigo. Como eu falei nas aulas anteriores, nós sabemos que segundo ano revisa toda a classe gramatical e aí a gente sai dos adjetivos e inicia hoje, através desse vídeo, falando sobre a classe gramatical artigo, tá bom? Então, artigo, definindo, é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou de maneira indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero, né, que eu gosto de dizer que é o sexo, feminino, masculino, e o número, se está no singular ou no plural, tá certo? Dos substantivos. Então, de novo, o artigo, ele vem sempre antes do substantivo. E é ele que vai indicar o gênero e o número do substantivo. O artigo, ele tanto pode ser definido como indefinido, tá certo? Aí temos aqui, ó, as classificaçõezinhas. Na verdade, vocês já sabem disso, mas aí ensino médio a gente revisa, né? Então, aqui revisando para vocês, quem são os artigos definidos? Determina o substantivo de maneira precisa, né? Com mais clareza, com mais certeza. E aí nós temos bem facinho, ó, os artigos o, a, os e as. Aí um exemplo aqui, bem lindinho para vocês. Eu comprei o carro, que a gente costuma dizer o carro, né? E os indefinidos nós sabemos que são os artigos uma, uns e umas. A gente rever isso aqui lá, a gente estuda isso aqui lá no Fundamental 2, né? Lá no 6º, 7º ano. E no ensino médio a gente dá aquela breve revisada. Exemplo, eu comprei um carro, mas não se sabe que carro foi. Por isso, indefinido, tá certo? Os artigos, pessoal, combinações dos artigos. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Este quadro apresenta a forma assumida por essas combinações. Então, a gente colocou aqui um quadrozinho para vocês bem simples, bem nítido aqui, para vocês relembrarem aqui como é que funciona a questão das combinações. Nós sabemos, aí tá aqui, ó, os artigos de roxo e aqui as preposições de laranja. E aí a gente faz a junçãozinha, ó. A mais O, ao. E A mais os fica aos. Do mesmo jeito aí, nós temos, por exemplo, a preposição de. De mais O fica dó. De mais A fica dá, né? De mais dum. E assim sucessivamente. Aí, na hora ali na prática, às vezes numa leitura, às vezes numa atividade, a gente não lembra assim esses detalhezinhos do que, com que, né? Do que, por quê. Mas a gente sabe que a gente sempre tá estudando, a gente sempre tá revisando, a gente sempre tá lembrando. E essas combinações são muito utilizadas, são muito vistas, são muito existentes em tudo que se vai fazer quando se trata de língua portuguesa. A junção aí da preposição em mais o artigo o fica nó, nós, mais o a, na, nas, mais o e uns, num, nuns, e assim sucessivamente. E também aqui a preposição por e o per, que não usa muito, porém, ele faz a junção aí para dar certo o pelo, pelos, o pela e o pelas, tá bom? Então não esqueçam disso. Aí aqui eu já peço para, ao assistirem a aula, não esqueçam de se inscrever no canal, galera. Não esqueçam de dar o link de vocês. As formas a, né, com acentozinho ao contrário, ó, e as,
indicam a fusão das preposições a com o artigo definido a. Como assim? Pois é, nós sabemos que o a ele tanto pode ser artigo como ele pode ser preposição, né? E aí é o contexto que vai fazer essa diferença. E quando a gente junta os dois, a gente forma aí o famoso a acraseado, que é o acentozinho ao contrário, né? A gente chama isso de crase. Tá certo? E também aqui uma observação bem importante é o uso das formas pelo, pelos e pela e pelas, que resultam na combinação de quê? Dos artigos definidos, né? O e a, os e as, com a forma aí da preposição per, que eu disse há pouco tempo que mais a gente utiliza, é equivalente ao por, né? Mesma coisa. Então, para formar aí o pelo, pela, pelos e pelas, a gente faz essa combinaçãozinha muito importante e é sempre bom a gente estar ressaltando. Tá certo? Então, para finalizar aqui de forma bem sucinta, o artigo é aquele nomezinho pequenininho que sempre vem antes do substantivo. É ele que vai definir o gênero, o número do substantivo, tá certo? Artigos, leitura e produção de textos. O uso apropriado dos artigos definidos e indefinidos permite não apenas evitar problemas com o gênero e o número de determinados substantivos, mas principalmente explorar detalhes de significação bastante expressivos. Em geral, informações novas nos textos são introduzidas por pronomes indefinidos e, posteriormente, retomados pelos definidos. Assim, o referente determinado pelo artigo definido passa a fazer parte de um conjunto argumentativo que mantém a coesão dos textos. Além disso, a sutileza de muitas modificações de significados transmitidas pelos artigos faz com que sejam frequentemente usados pelos escritores em seus textos literários, tá certo? Então, às vezes eu começo com um artigo definido, eu termino um texto, um raciocínio com um artigo indefinido. E assim sucessivamente. Então, é o nosso conteúdo desse 5º período de quarentena, tá certo? Artigos na gramática. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar o like de vocês, tá bom? E aqui, ó, no próximo slide, a gente vai para a literatura. E aí nós sabemos que já trabalhamos, né? Da melhor maneira possível, da melhor maneira que podemos, que estava ao nosso alcance, na verdade, a gente fez. Então, a gente fez aí primeiro romantismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração. E aí, desde o início do ano letivo, eu disse para vocês que esse primeiro bimestre a gente trabalha só romantismo. E hoje aqui, no primeiro conteúdo das atividades voltadas para o 2º período em relação a notas, a gente vai dar início aí ao romance indianista José de Alencar. Esse 2º período de estudo, nós estudamos só José de Alencar, porque ele foi um cara que escreveu diferentes obras e cada obra com as suas características de regionalismo, de indianismo e histórico. Por isso que a gente passa um período só em José de Alencar. Então, José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana, bem aqui, né, galera? Ceará. E faleceu dia 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Era filho de José Martiniano de Alencar e Ana Josefina de Alencar. Desde a infância, José apreciava a leitura, a vida sertaneja e a natureza, sob a influência do sentimento nativista que o pai revolucionário lhe passava. Então, bom de estudar de José de Alencar, porque ele era aqui bem próximo da gente, né? Então, a gente tem muitas características dele. Eu gosto muito dessa parte da literatura, do romantismo, eu particularmente, por conta disso também.
Aí a gente começa com os romances indianistas e históricos. Alguns exemplos aqui para vocês. O Guarani, que é indianista, Iracema, indianista. E o Birajara. Aqui o ano da publicação deles. O romance indianista, ele vai fazer o quê, né? Indianista marca a busca na literatura por um herói nacional, no caso o índio, por isso também o nome indianista, né? Lógico que tem a ver com o índio. Foi eleito como a figura de maior representatividade. Desculpa aí, galera. Considerando que o branco era tido como colonizador europeu e o negro como escravo africano. Então, naquele período ali de colonização, né, do Brasil tá ganhando força aí no mundo, o José de Alencar vem com seus livros indianistas para mostrar ao pessoal, ao público, essa quebra aí de sigilo aí na questão dos europeus, né? O povo tinha a visão de que só os europeus tinham força, só os europeus eram heróis, mas na verdade o índio, com toda a sua força, com toda a sua garra, é quem vai ser os nossos heróis. Só que o José de Alencar ele faz um contraponto, mostrando aí os europeus na forma de índio, como é que é isso, como é que seria isso. Então, um cara bastante criativo, bastante idealizador. E aí, quando ele escreve os romances indígenas, ele foca muito nessa questão do índio, ele foca muito nessa questão nacionalista, o que o Brasil tem de rico, de precioso, e escreve histórias incríveis de se ler, de se prazerar aí na leitura. Assim, o índio foi considerado como o único e legítimo representante da América. Dessa maneira, o romance brasileiro encontrou no índio a expressão da nacionalidade autêntica, de amor exacerbado à terra e defesa do território. Então, José de Alencar ele achou necessário aí fazer essa enfatização na questão do nacionalismo e na questão do amor à nossa terra, à nossa pátria, ao nosso território. Tá certo? Então, assim, é o nosso conteúdo do segundo período, no que se fala em relação ao contexto de notas, mas em relação à nossa quarentena é o conteúdo do quinto período, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando os romances de José de Alencar. E aí, romances indianistas é o primeiro, depois os históricos, urbanos e históricos, perdão, tá certo? Então, nessa próxima atividade aqui do quinto período que eu estarei passando para vocês, a gente já vai começar a trabalhar aqui o romance indianista de José de Alencar, tá bom? Então, espero que assistam a aula, espero que possam compreender um pouquinho aí do contexto dos romances de José de Alencar. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o link de vocês. E a gente se encontra lá no Google Meet para tirar todas as dúvidas. Estarei lá esperando por vocês, para que a gente possa interagir no que diz respeito a esse conteúdo, tá certo? Então, desde já um beijo, um abraço, saudade. E por enquanto, vamos ficar em casa.